Fala pessoal, então sejam bem-vindos à nossa primeira aulinha de física e hoje nós vamos falar sobre sistemas de medidas, unidades de medida, conversões de unidades de medida e basicamente o que a gente precisa entender é o seguinte, essa aula é tão importante que ela está presente na matemática e na química também, tá? Não tem como a gente, na geografia, até na geografia a gente precisa conhecer essas unidades de medidas. Bom, gente, olha só, a ideia é muito simples. A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que nós temos um sistema, que a gente chama sistema internacional, que ele é peculiar, ele é diferente. Por quê? Porque quando a gente fala em unidades, tá, gente? Primeiro, nós temos o que a gente chama de grandeza e unidades. As grandezas é tudo aquilo que pode ser grande, tudo aquilo que pode ser medido, né? Ou seja, grande, pequeno, enfim, nós podemos mensurar o tamanho, então é uma grandeza. Essas grandezas vêm sempre acompanhadas de uma unidade, tá? Essas unidades podem ser aqui segundos, pode ser séculos, milênios, décadas, se for unidade de tempo, né? Mas tem um detalhe, se for sistema internacional, obrigatoriamente tem que ser em segundos. Eu não posso te dar uma unidade em horas, por exemplo, no sistema internacional. O cara te pediu em sistema internacional, tu obrigatoriamente tem que estar em segundos. Assim como o comprimento, tem que estar em metros, tá? Velocidade, tem que estar em metros por segundo. E aí a aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então a gente tem que ter essa consciência porque nós vamos trabalhar muito com esse sistema internacional aqui. Então memorizem esses três aqui, ó, tempo em segundos, comprimento em metros, massa em quilogramas, tá? É evidente que a gente, no nosso dia a dia, a gente usa, por exemplo, para tempo milênio, século, década, bimestre, semestre, trimestre. Comprimento, a gente usa quilômetro, hectômetro, decâmetro, centímetro, milímetro e até mesmo as jardas, né? Que é essa distância aqui, que no século XII, aqui, o rei da Inglaterra, ele mediu do nariz até a ponta do dedão ali, deu quase 1 metro, e aí ficou uma unidade lá de medida. Eles usam lá, os Estados Unidos usam jardas, né? Aqui a gente não usa. Massa, obrigatoriamente tem que estar em quilogramas, se for SI, se não for, aí é tonelada, arroba, grama, isso a gente usa no nosso dia a dia. Muito bem, só que na física a gente tem que ter esse conhecimento, porque a gente vai precisar muito dessas unidades do SI. Basicamente, eu falei para vocês que grandeza, tá? Nós temos várias, infinitas grandezas, né? A gente tem grandeza de tempo. Por que tempo? Tempo eu posso medir. Comprimento eu posso medir. Massa eu posso medir. Temperatura, né? Quantidade de matéria na química, ó. Aí a gente tem as unidades de cada grandeza. Evidentemente, essas unidades, como a gente viu, podem ser, né, diferentes. Por exemplo, tempo pode ser em segundos, em décadas, em séculos, mas se for sistema internacional, obrigatoriamente tem que ser isso aqui. Tá? Isso aqui é sistema internacional, tá, gente? Segundo, metro, quilograma. Aqui a gente tem temperatura Kelvin, né? Quantidade de matéria lá na química, né? O mol. A corrente elétrica, o ampere, né? Enfim, aqui estão os símbolos das nossas unidades de medida. Bem, basicamente, nós vamos falar sobre a conversão de unidades de medida temporal, ou seja, como que a gente transforma, por exemplo, um ano para segundos. Quantos segundos tem um ano, por exemplo? Poderia perguntar isso para vocês. Então, basicamente, a gente tem isso aqui, ó. Bom, a gente tem que saber que um milênio tem 1000 anos, né? Um século tem 100 anos, uma década 10 anos, um ano tem 12 meses, um semestre tem 6 meses, um bimestre 2 meses, um mês tem 30 dias, um dia 24 horas, uma hora 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Isso aqui, óbvio que não tem como deixar de saber, né? Aqui, gente, ó, para passar, é muito comum isso aqui, ó, tá? A gente precisar passar de hora para minuto, uma hora tem 60 minutos. Então, se eu tenho uma hora, eu tenho 60 minutos, então eu tenho que multiplicar por 60. Agora, se eu quero passar para segundos, 1 minuto tem 60 segundos, né? Então, se eu quero passar de hora para segundos, multiplico por 60 e depois multiplico por 60 de novo. Ou seja, passar direto seria multiplicar por 3.600. E da mesma forma, se eu tenho que voltar, se daqui para cá eu multiplico, daqui para cá eu divido, ó. De segundo para minutos, eu tenho que dividir por 60, de minuto para hora, dividir por 60. Então, uma perguntinha básica aqui, ó. Quantos segundos tem 5 anos? Tá? Isso aí a gente pode até ter uma questão no Enem com isso aí, com essa perguntinha aí. Quantos segundos tem 5 anos? Então, basicamente, ó, eu coloquei até em roxinho aqui, porque a gente tem que saber que cada vez que eu tenho essa transformação aqui, eu vou diminuindo, ó, aí eu tenho que ir multiplicando por esse valor aqui, ó. Então, eu estou em anos, né? Então, eu tenho 5 anos ali, vamos partir dos 5 anos. O que eu faço para passar para meses? Bom, eu tenho que multiplicar por esse númerozinho aqui. Um ano tem 12 meses, então 5 anos vão ter 60 meses, né? Agora eu estou aqui em meses. Bom, agora eu tenho que passar para dias. Porque isso aqui tem quantos dias? Ó,
60 meses tem quantos dias? Eu sei que um mês tem 30 dias. Então, o que eu faço? Eu multiplico por 30 de novo. Então, 60 meses, eu multiplico por 30, eu vou ter o número de dias, 1.800. Agora eu vou passar para horas, ó. 1.800 dias tem quantas horas? Bom, eu sei que um dia tem 24 horas. Então, vou multiplicar por 24. Eu vou só multiplicando por aqui, ó. Aí eu multiplico 1.800 por 24, né? Tem 1.800 dias vezes 24, vai dar a quantidade de horas aqui, 43.200. E, finalmente, eu tenho que passar para minutos, depois para segundos, ó. Daí, para passar para minutos, o que eu faço? Eu estou em horas aqui, ó. Multiplico por 60, né? Que dá esse número aqui, 2.592.000 minutos. E agora por 60 de novo. Quando eu multiplico por 60, eu vou ter o resultado ali. Ó, eu boto um pontinho aqui. Então tem 155.520.000 segundos. Bom, chegamos ao final dessa aulinha e na próxima aula nós vamos falar sobre as conversões de unidades de medidas de comprimento. Até lá!